Bom, então o assunto agora é colisão, né? Dando até continuidade ao que nós paramos falando na aula ontem sobre esse assunto de colisões. A colisão agora é a colisão com bicicleta, tendo em vista que dentre os veículos, né, é um veículo vulnerável e que por norma tem preferência sobre os veículos os veículos motorizados, né? A bicicleta é um veículo não motorizado de propulsão humana e tem preferência sobre os veículos ali automotores. A regra de ouro do artigo 29, que ouro por conta da questão desse preciosismo que é dado aos veículos de menor porte e os não motorizados e também os pedestres, né? Que o veículo de maior porte ele é responsável pela segurança dos veículos de menor porte e os motorizados pelos não motorizados, finalizando, né, com a segurança dos pedestres ali. Nas colisões com bicicletas, nós temos alguns cuidados que o motorista deve ter para evitar esse tipo de colisão. A questão da atenção, checar constantemente os retrovisores. A bicicleta ela vai exigir um pouco mais de atenção por não gerar nenhum tipo de barulho, como o motor do carro faz, né, o motor da motocicleta, e por isso ficam até imperceptíveis muitas vezes para o motorista. Você deve se utilizar da buzina para evitar acidentes, né? No caso até de chamar a atenção do ciclista quanto à sua aproximação do mesmo. Redobrar a atenção no período noturno, a bicicleta não é um veículo tão visto, ele por norma deve transitar com dispositivos retrorefletivos na lateral, na parte frontal e traseira, mas, né, comparado a uma motocicleta, a própria bicicleta ela é um veículo quase que imperceptível no trânsito, principalmente na parte da noite. E lembrar, né, que você deve guardar a distância lateral ao passar por uma bicicleta de 1,5 metro. E caso contrário, você estaria cometendo infração de natureza grave. E já imaginou você de PPD sofrer uma infração como essa aqui, né, ao ultrapassar um ciclista? Aqui nós temos 3 artigos que norteiam alguns conceitos sobre a bicicleta. O 38 ele fala que nas conversões, ou seja, nas entradas de ruas, né, você deve ceder passagem aos pedestres e ciclistas. A bicicleta tem preferência sobre veículos automotores e que ameaçar o ciclista ou pedestre com o carro é infração de natureza gravíssima. Enquanto que, né, quando você não deixa de guardar a distância mínima, você comete infração de natureza grave. O artigo 68, no seu parágrafo 1º, ele diz que o ciclista desmontado e empurrando uma bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Realmente o ciclista ele não pode se utilizar da faixa de pedestre, né, transitando sobre a bicicleta. Mas quando ele está desmontado da bicicleta, ele equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. Vale lembrar que esse princípio ele só aplica-se à bicicleta, certo? Um motociclista, por exemplo, desmontado da sua motocicleta, ele não é um pedestre. Ele é um motociclista empurrando a motocicleta. Esse princípio aqui do ciclista é exclusivo para o ciclista. Colisão em marcha ré, né? Na hora que você está manobrando de ré ali o seu veículo, alguns tipos de colisões podem acontecer, né? E nós temos por norma que você não pode transitar em grandes percursos de ré. Na verdade, a norma ela fala que a distância seria necessária para pequenas manobras, ou seja, para guardar um veículo na garagem, para realizar uma manobra entre obstáculos, que é o famoso balizamento. São situações que prevêem, né, a possibilidade de você utilizar a marcha ré. Antigamente, na prova prática dos alunos, havia um exercício chamado de retorno, onde o aluno, né, ele entrava de ré numa esquina com o examinador para depois voltar no sentido contrário, literalmente retornando. Esse tipo de exercício ele foi extinto, né, hoje não é mais cobrado, porque ele acaba fomentando no condutor a possibilidade de entrar em ré em esquinas. E a gente sabe que são nas esquinas onde acontece o maior número de acidentes. Então, por isso acabou de sendo extinto esse tipo de manobra. E quando você for flagrado conduzindo em grandes percursos de marcha ré, você estará cometendo infração de natureza grave. Deve-se tomar algumas precauções ao realizar manobras de marcha ré, a fim de evitar colisões. A marcha ré deve ser realizada em pequenas manobras, como regra,
verificar o espaço da manobra e a ausência de qualquer tipo de obstáculo, né? Eu particularmente, eu sempre prezo por dar aquela olhada nos espaços que eu tenho para trás, antes mesmo de entrar no veículo, para que eu possa mensurar, né, o quanto eu posso manobrar de ré. Hoje, né, a maioria dos veículos que saem de fábrica com multimídia já saem já com equipamentos, com dispositivos, né, de auxílio em manobra marcha ré, que pode ser com câmera ou outra vez também de sensores, né, o que facilita bastante para os motoristas. Não dar ré em esquinas e lugares de pouca visibilidade, evitar sair de ré de garagens e estacionamentos. Por que é interessante você guardar o seu veículo em marcha ré na garagem? Porque quando você sair, você vai sair de frente para a rua, ou seja, você não perde visibilidade. E mesmo que a sua manobra seja de entrar à esquerda ou à direita, você não vai transitar pela contramão. No máximo você vai fazer é cruzar a rua até chegar a sua mão para que você possa continuar a sua viagem. Coisa que não acontece quando você sai de ré da garagem. Primeiro, quando você sai de ré, você não tem visibilidade do que está passando ou deixando de passar na rua. E quando você sai, independentemente se você vai para a direita ou para a esquerda, você acaba invadindo a contramão. Nesse caso, nós estamos fazendo uma conduta de segurança, a manobra de ré ao guardar o carro na garagem. Ter cuidado com objetos, animais e crianças, né? Falando da questão da estatura, às vezes você não consegue ter essa percepção sobre esses obstáculos, isso pode gerar a colisão em marcha ré. Colisões com animais. Nós vimos essa placazinha lá na matéria de legislação, né? Essa placa que tem um nome muito simples, só animais. E nas estradas brasileiras, principalmente na zona rural, é muito comum que aconteça esse tipo de colisão com esses animais que estão na pista soltos, né? A gente tem esse conhecimento prático porque a gente transita aqui nas rodovias e vez por outra a gente se depara com alguns animais soltos na pista, não somente questão de vacas, né, de boi, mas também tem jumentos, cachorros. São animais que acabam englobando aí essa placa aí, esse uso dessa placa. Esse uso dessa placa aí será colocado em duas circunstâncias. Quando nós temos ali rotineiramente o trânsito de animais passando pela via, utilizando a via para o seu deslocamento, ou, e esse nesse caso aqui geralmente é o que é mais colocado, um grande índice de acidentes com animais na via. Então, quando você se deparar com esse tipo de placa na pista, o que você tem que ter em mente é que ali já aconteceu colisões com animais. E a gente sabe que, principalmente quando o camarada está de motocicleta, a colisão com uma vaca é algo que gera danos irreversíveis e muitas vezes o camarada paga com a vida. Então, muita atenção ao se deparar com esse tipo de placa, que essas placas elas não são colocadas à toa, ok? Se for pegar um dado estatístico, você vai ver que na maioria dos locais onde há placas como esta, já houve colisões com animais, né, entre motoristas, né, condutores e animais. Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança no trânsito ao se aproximar de animais na pista é uma infração de natureza grave, né? Eu acredito que não era nem para existir esse tipo de infração, porque é uma coisa óbvia você avistar um animal na sua frente e você deixar de reduzir a velocidade. Mas como tem pessoas imprudentes que acabam, né, se aventurando a isso, acaba se criando uma norma como essa aqui. Mas eu acredito que o motorista prudente ele jamais vai ser autuado no artigo 220, nesse caso aqui no inciso 11, por conta de uma conduta como essa. Colidir com o cavalo é pior do que pode parecer. Em muitos casos, a batida pode destruir o veículo com consequências fatais para os seus ocupantes. A gente pode ver aqui, né, o quanto isso pode ser fatal ao analisar uma imagem como essa aqui, né? Se o camarada estivesse transitando aqui como um passageiro, esse camarada já tinha ido para o saco, né? Quando avistar o animal, olhe para o espelho retrovisor. Aí você para para pensar assim, né? Poxa, o animal está na minha frente, eu vou olhar para o retrovisor. Isso passa por uma observação rápida e estratégica, para que, por exemplo, se você estiver sendo seguido por outro veículo, você possa observar se o outro veículo que está atrás
ele já não está manobrando para onde você pretende ir e evitar uma nova colisão entre veículos. Então, você observar como é que é o contexto geral para manobras evasivas. Reduzir imediatamente a velocidade, redobrar a atenção. Você tem que ter em mente, né, que pode haver a existência de outros animais. Procure passar sempre por trás dos bichos, nunca buzinar, isso pode assustá-los. E os faróis altos também podem paralisá-los, né, no caso também do ofuscamento. É preferível parar e esperar que passem. Na maioria das vezes, a redução da velocidade ela acaba auxiliando o motorista para que ele passe tranquilo. Né? Mas agora existem algumas situações onde você deve, né, esperar para evitar maiores danos. E também nós temos, né, não somente animais de grande porte que pode gerar um acidente, né, que pode fazer com que o camarada sofra, materialmente falando e fisicamente falando. Animais de pequeno porte também podem gerar esse tipo de dano, porque nós temos um senso defensivo que é ativado de forma automática. Né? A gente imagina o seguinte, a gente passa por cima de um quebra-mola alto e duro sem cair da motocicleta. Mas ao passar por um animal que em tese não tem a mesma rigidez, né, que um quebra-molas, a gente acaba caindo. É mais porque o nosso senso defensivo de desvio acaba sendo acionado e aí, consequentemente, a gente perde o equilíbrio e acaba caindo. Mas se fosse de forma dolosa, dificilmente alguém cairia ao passar por cima de um gato, por cima de um cachorro de pequeno porte, né? Obviamente que com isso eu não estou querendo dizer que você deva passar de forma dolosa, mas é que se você estiver bem preparado, é muito difícil que você caia contra esses animais de pequeno porte. Mas, como eu falei, o nosso senso automático e defensivo nos faz querer desviar. E com isso, a gente acaba gerando, né, esse risco aumentado de acidente de trânsito, capotando o veículo, caindo da motocicleta, dentre outras modalidades que possam acontecer. Ficar atento ao passar em fazendas ou locais abertos, se possível transitar com os vidros fechados, né, e a viseira do capacete também fechada. Alguns meses atrás, dando aula para um aluno, ele me confidenciou que estava vindo do Iguatu para Quixelô e no meio do caminho ele acabou levantando a viseira, estava vindo seguindo um veículo de pequeno porte e esse veículo acabou lançando uma pedra em direção ao rosto dele. Passou pela viseira e foi na direção do olho dele. A sorte, digamos assim, é que ele usa óculos de grau. E aí a pedra bateu no óculos e estilhaçou o vidro do óculos. Né? Ele chegou com irritação no olho, tá vermelho, talvez algum fragmento do vidro deve ter pegado no olho dele. Mas fica aquela questão, né? Se o camarada estava com a viseira levantada, se estivesse sem o óculos de grau, com certeza ali teria acertado o seu olho e, consequentemente, gerado, né, uma mazela até pior, podendo até deixar ele cego. Então, por essas e outras que o condutor, o motociclista, deve estar sempre com a viseira fechada para evitar, né, esse tipo de situação. Porque não é somente um veículo que pode lançar uma pedra, mas até mesmo um inseto pode voar e bater no olho e também gerar o mesmo perigo. O camarada vai perder o controle da motocicleta, pode desgovernar a motocicleta e acabar caindo dela. Né? Então, é interessantíssimo que você possa estar com o capacete e a viseira abaixada. Ah, mas a viseira está ruim. Então, procure o quanto antes resolver o problema da viseira, porque é mais barato uma viseira nova do que mesmo um capacete novo. E é muito mais barato um capacete novo do que uma cirurgia no olho. Ou, se você colocar na balança entre comprar um capacete e perder a visão de um dos olhos, ou sofrer um acidente e morrer, você começa a pensar melhor sobre condutas simples que vão gerar uma segurança imediata após o investimento nela. Sobre o transporte de animais, é possível transportar um animal no carro? Sim, desde que ele observe alguns requisitos legais para não sofrer uma punição por algum agente de trânsito. Conduzir pessoas e animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. Então existe o devidamente, vamos aprender como é que será essa situação. Aplica-se a um ambiente completamente externo do veículo, sem qualquer proteção adicional, como sobre o teto ou capô. Nos casos da caçamba da caminhonete, somente se proíbe o transporte de passageiro que configura infração de trânsito específica no artigo 230. Beleza, então, a parte de transitar com, nos casos aqui, o animal na parte externa,
É possível. O que não é possível é o transporte de passageiros na parte externa. Antigamente havia-se uma possibilidade que era nos antigos pau de arara, mas estamos falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás, a legislação ela já se atualizou quanto a isso e hoje já não é mais possível esse tipo de transporte, não de forma legal. Pode ser que pode acontecer uma autorização para situações específicas, mas como regra não. Então existe a possibilidade de transitar com animais. A gente só precisa observar alguns princípios e requisitos para fazer o tal transporte. Quais seriam essas formas corretas? Nunca transportar solto se o motorista estiver sozinho. Porém, em caixas ou em cadeiras apropriadas com cinto de segurança. Então, toda vez que você for conduzir o veículo e quiser levar o seu animal, ele não pode ir solto se você estiver sozinho. Se você estiver sozinho, você é obrigado a transportá-los em dispositivos específicos para o transporte do animal. E aí, esses dispositivos são variados por conta do porte do animal. Agora, se você estiver no carro com outra pessoa, aí ele pode ir solto. Por exemplo, no colo do carona, preferencialmente no banco traseiro. Beleza? Então, para ele poder ir solto, você precisa ter mais um ocupante no veículo. E essa pessoa tem que ficar responsável pelo animal. O seu cachorro adora colocar a cabeça pela janela, sabe que isso pode levar uma multa por isso. Realmente os animais gostam bastante de ficar com a cabeça pelo lado de fora da janela. Também não pode ir na cabine de caminhonetes. Caminhonetes é aquela cabine para trânsito de carga, né? Nesse caso, especificamente, ele precisa ir na parte externa em um dispositivo específico. Também é proibido levar o animalzinho no colo ou do lado esquerdo entre o corpo e a porta. Obviamente, estamos falando quando o condutor estiver sozinho. Né? Sozinho, a gente aprendeu lá no primeiro tópico que ele vai fazer esse transporte em dispositivos específicos. Colisão com trens. Quando ocorre, é por falta de atenção ou pressa. Né? Digamos que no quesito desatenção, o camarada tem que estar muito desatento mesmo para não observar a aproximação do trem. Né? Mas vale ressaltar que não são apenas trens que transitam sobre trilhos. Existe uma gama de veículos que transitam, né, sobre trilhos de portes variados. Né? Podemos associar mais a questão da pressa do condutor, que pode levar a esse tipo de colisão a acontecer. Às vezes o camarada observa o tamanho do veículo e vale, poxa, eu vou perder 2, 3 minutos da minha vida, né? Aí pega e acelera o veículo, se arriscando a, por exemplo, estancar no meio dos trilhos e morrer por lá, né? Ao se deparar com uma situação como essa, saiba que você precisa obrigatoriamente parar, né? A legislação prevê, artigo 212, que você deve parar antes de transpor a linha férrea, configurando então infração gravíssima quem desrespeita esta norma. Reduz a velocidade ao aproximar-se de uma passagem de nível, que é a famosa passagem com cruzamento rodoferroviário. Respeite a sinalização, pare, olhe e escute, para ter a certeza de que o caminho está livre. E lembre-se que o trem não pode parar da mesma forma que os veículos. Então seria fatal o camarada deixar o carro morrer, por exemplo, nos trilhos e esperar que o trem parasse a tempo. Né? Não tem lógica essa frenagem esperada pelo condutor. Então o melhor de tudo é você sim esperar em casos de dúvidas quanto à questão de dar ou não tempo de passagem. As passagens de níveis que tem barreira, né, que seria a passagem de nível com barreira, que seria a representação dessa placa aqui, elas são mais seguras porque esse braço mecânico vai fazer o controle da passagem ali, da passagem rodoferroviária. Já quando ela é sem barreira, indispensavelmente o motorista tem que usar o bom senso e esse princípio de parar, olhar e escutar para ver se é possível ou não fazer a travessia da passagem rodoferroviária. Nas curvas, vamos aprender aqui os cuidados em curvas. Deixa eu colocar o manual para ficar ajustado. Então a gente finaliza, né, o assunto de curvas e já começa a entrar aqui em outros segmentos. Vamos falar agora em curvas. Cuidados indispensáveis nas curvas. Ao se aproximar de uma curva, você deve frear antes. A manobra de você frear antes evita muito com que o carro derrape e acabe perdendo o controle, né? E o camarada venha sobrar na curva ou até mesmo capotar. Então sempre a frenagem deve ser antes de realizar a curva.
Tente aumentar o seu raio de curva, ficando o mais possível do lado oposto. Então, por exemplo, se você vai fazer uma curva fechada para a direita, como vai até pegar o exemplo da tela, seria interessante, antes de fechar para a esquerda, você abrir um pouco para a direita, para ampliar esse caminho que você vai fazer na conversão à esquerda. Não faça curva dando golpes ou soquinhos no volante, faça com suavidade. Esse termo suavidade, eu lembro de ter universalizado ele já para vocês, que dentro da direção defensiva, fazer as coisas com suavidade sempre é correto. E fazer com o contrário disso, de suavidade, né, dando socos ou movimentos bruscos, vai ser algo incorreto. Nunca freie no meio da curva, pois o carro pode perder a aderência com o solo. Né? E nós temos duas forças existentes quando nós realizamos uma curva. É a força centrífuga e a força centrípeta. Uma é oposta da outra. Né? A força centrífuga é a força que tende a jogar o veículo para fora da curva ao realizar uma curva. Né? E a centrípeta, consequentemente, é aquela que joga o veículo para dentro da curva. Esses dois tipos de força, dependendo da velocidade, dependendo da inclinação da curva, elas acabam ocorrendo e gerando, né, essa situação para o motorista. Obviamente que o nível de força dessas forças aí em relação ao veículo, elas são proporcionais à velocidade desenvolvida pelo indivíduo, né, e também pela inclinação da curva. Então, quanto menos veloz você estiver, menos você sente esse tipo de força que pode ser contrária, né, à sua necessidade para a curva. Então, na prova, você pode ser questionado qual é a característica da força centrífuga e da centrípeta. Ele pode te perguntar na descrição da questão qual é a força que tende a jogar o veículo para fora das curvas ao realizar uma curva. Você precisa saber se é a centrípeta ou a centrífuga. Eu lembro que em um dos cursos, um dos alunos ele comentou que o que ajudou a ele foi o termo fuga da centrífuga, porque fuga remete à saída, né? Remete a nos lembrar de um presidiário quando ele foge da prisão, né? Ele sai em fuga ali, ele sai de dentro da prisão rumando à liberdade. Então fuga, fora, e a força que tende a jogar o veículo para fora da curva, né? Consequentemente, a outra vai ser a que joga para dentro. Se te ajudar de alguma forma, você pode usar também para se situar melhor, né? Responder melhor questões voltadas a esse tipo de conteúdo. Nós temos outros tipos de força que acontecem em algumas situações, principalmente em veículos de grande porte e em alta velocidade, que seriam uma força subestressante e sobreestressante, que são forças que você vai sentir em certas partes do veículo. Deixa eu achar que o pincel está querendo subir. Então pode ser a subestressante e a sobreestressante. A nível de prova, essas forças aqui elas não entram como requisito de compreensão. Então você não vai precisar destrinchar ela na prova. Aqui é mais para a questão de rechear o conteúdo para você também saber que existem outras modalidades eventuais que você pode lidar quando estiver realizando a curva. Então, o conceito de comportamento subestressante é a perda de aderência das rodas dianteiras. Geralmente isso pode acontecer quando você está descendo uma ladeira em alta velocidade, você usa o freio do pedal e faz a curva e você sente a frente do carro deslizando no sentido contrário. Você está realizando, por exemplo, uma curva para a direita e você freia o veículo e a frente desliza para o lado oposto, ou seja, para a esquerda. Aí você está diante da força subestressante. Consequentemente, a sobreestressante é aquela que vai atuar na parte traseira do veículo. Está realizando uma curva e você sente a traseira do veículo rabiando, né? Sendo jogada no sentido oposto da curva. Como evitar esses comportamentos? Cuidado com a suspensão do veículo. Né? Pouca gente sabe disso, mas não é somente o alinhamento do veículo que deixa ou que permite o veículo dirigir de forma alinhada na reta, mas também a suspensão do veículo. Se esta estiver com avaria, ela pode fazer com que o veículo acabe sendo tensionado para um dos lados da pista. Calibragem, alinhamento e balanceamento dos pneus. Nunca entrar em curvas em alta velocidade. Mas, geralmente esse tipo de força ela acontece, o comportamento acontece quando o camarada está realizando curvas com uma velocidade relevante. Né?
Sobre maneiras de dirigir. A maneira de conduzir o veículo é também uma das causas de acidente do trânsito. Se você dirige de maneira conveniente, adequada, você está mais isento de gerar um acidente. Porém, o contrário também é verdade. Os motivos para o volante escapar das mãos do motorista são dirigir com apenas uma das mãos, acho que é uma coisa muito óbvia, né? O camarada que tem esse hábito de dirigir com uma das mãos, ele está suscetível, sim, a um momento ou outro, acabar perdendo o controle do volante. Geralmente quem tem esse tipo de conduta são pessoas que já têm uma certa longevidade, né, no quesito de dirigir o veículo, acaba criando esse hábito, esse comportamento. É difícil de acontecer? Sim, se você já tem uma boa experiência de dirigir só com a mão, acaba sendo difícil de acontecer, mas é provável que aconteça uma hora ou outra, vez perdida isso pode acontecer. Mas o que eu observo também é que alguns novos motoristas, novos condutores já começam a aderir a essa conduta e aí você potencializa a chance de acidente em muito, porque você já tem pouca prática e você já está conduzindo em cima das mãos no volante, então muito cuidado em relação a isso. Apanhar objetos com o veículo em movimento, acender cigarros, espantar insetos, efetuar manobras bruscas, suor nas mãos, né, também é muito comum nos alunos que estão começando a dirigir, que é aquela questão do nervosismo, quando não estão esmagando o volante, deixando as suas digitais ali no volante, o suor também, a gente vê que é um suor um certo abundante ali na hora de dirigir. Usar o celular ou smartphone e ajustar o rádio, né, e essas modalidades aí que geram sons, né, o camarada vai se distrair para mudar de música ou algo do tipo, acaba tirando a atenção do que está à sua frente e pode até fazer, né, gerar com que você perca o controle do volante. Eu poderia associar a questão de camarada não realizar uma curva com a mão bem posicionada no volante. A gente observa bastante que no começo das aulas os alunos têm uma certa dificuldade no controle do veículo e tendem a soltar muitas vezes o volante ao realizar uma curva, né? Tendem a pegar e soltar o volante, ao invés de deixar a mão presa ao volante quando vão fazer algum tipo de desvio ou realizar algum tipo de curva. Nesse caso, eles acabam perdendo o controle e a gente não gera acidentes porque a gente acaba controlando bem ali nos pedais a qual a gente tem controle. Aí nós temos aqui comportamentos, né, adequados. Segure sempre o volante com as duas mãos. Não falar o celular enquanto estiver dirigindo. Sobre essa questão de não falar o celular, na nossa formação ali, a gente teve uma aula bem interessante com um dos nossos professores, que ele dizia que todas as vezes que ele ia entrar no carro, ele desligava o celular dele, porque ele tinha muito receio de desviar a atenção para o celular. Realmente, é muito comum o celular tocar, vibrar, e você acaba pegando o celular para fazer essa visualização e acaba perdendo o controle do veículo. E para gerar um acidente, você não precisa de se distrair por 20 segundos sem olhar para frente, não. Frações de segundos podem fazer com que um acidente ocorra, porque situações podem ser criadas em frações de segundo, né? Coisas inesperadas podem acontecer a qualquer momento. Então, ele sempre desligava o celular quando ele entrava no carro, tanto que as pessoas, quando ligavam para ele que dava fora de área, já sabiam que ele estava no trânsito. Então, é um bom hábito. Eu acho um pouco extremo, mas ele, por se conhecer, sabe que aquilo ia acontecer uma hora ou outra e acabou desligando. E aí fica a questão também para nós, né? O ideal é que a gente não toque no celular. E, se necessário, partir para um extremo de precisar desligar, né? Ou não levar o celular, se for para a questão de segurança, sempre é bem-vindo. Não fumar com o veículo em movimento, não se curvar para apanhar objetos e ter reflexo em situações de risco, né? Obviamente que seu reflexo vai ser mais eficaz se você estiver com a atenção voltada para o trânsito. Você não vai ter que necessitar de um reflexo tão instantâneo assim, se você já está previamente preparado para o que fazer, caso se concretize uma situação de acidente de trânsito. Nós já vimos, né, a infração do artigo 252 que fala da questão do uso do celular. Se você estiver manuseando ou segurando o celular, você comete infração de natureza gravíssima. Segurar, o simples fato de estar na sua mão já configura a infração. Manuseando, se você está passando os dedos, né, na tela do celular,
consequentemente até olhando para a tela do celular, já também é configurada a infração de trânsito. Nós temos a infração de natureza média, quando ocorrer de você estiver utilizando o celular, que ele precisa estar na orelha, né? Aí nós temos a infração de natureza média. Mas se for na mão ou passando os dedos na tela, aí nós temos a infração de natureza gravíssima. Sobre a atenção, a gente até já viu que a atenção é um elemento da direção defensiva, né? A atenção difusa é aquela em que você está atento a todo o ambiente que está ali à sua volta. Quando você entrar no veículo, você tem que estar em alerta permanente. Até quando? O tempo em que durar a viagem. O tempo em que durar a viagem. Obviamente que a nossa mente começa a trabalhar e começa a viajar em outras coisas, mas é interessantíssimo a gente procurar desenvolver que a nossa mentalidade, a nossa atenção deve estar o que está à nossa volta. Deve ser voltada àquilo que nós estamos fazendo, nesse caso da direção, visto que muita coisa está em jogo quando estamos na direção do veículo automotor. Tem pessoas que se distraem a ponto de ser ultrapassada por um caminhão e nem percebe a presença, a aproximação do veículo de grande porte. Então, muita atenção em relação a isso. A atenção é indispensável sim, e você precisa se manter, né, concentrado enquanto se encontrar ao volante. O motorista deve desenvolver a habilidade de prever eventualidades no trânsito e preparar-se para elas. Ou seja, seria metade do caminho e não geraria uma eficácia objetiva você prever atualidades apenas, prever eventualidades apenas. Camarada, ele está observando o trânsito, ele começa a imaginar situações que possam gerar algum tipo de acidente de trânsito, mas ele fica só no pensamento. Ele fica só gerindo ali, rapaz, o que pode acontecer, isso pode acontecer, tá? Essa situação está configurando e tal, mas ele não se prepara para elas. O que acontece? Tudo aquilo que ele imaginou acontece. E aí ele sofre acidente de trânsito. Foi a metade do caminho. Você precisa imaginar a situação que pode gerar acidente de trânsito, mas você também deve se preparar para ela. Você imagina, poxa, isso pode vir a acontecer, prever, né? Você vai imaginar que aquilo vai acontecer. Mas também você deve conciliar esse pensamento, e se acontecer, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar essa decisão, mas para isso eu preciso estar nesse lado da via, né? Para isso eu preciso estar mais afastado, para isso eu preciso, né, realizar uma sinalização com antecedência. Então, se preparar para ela é a configuração exata do motorista defensivo. Ele não só prevê eventualidades, ele também está preparado para caso ela ocorra e também com a sua decisão engatilhada ali para execução, né? Você vai juntar a sua decisão com a sua habilidade, que a gente viu lá na matéria inicial, gerando a ação, né? A tomada de decisão do motorista. Então, sempre pense nesse sentido. Imagine o pior das coisas possíveis, as piores consequências possíveis de certas condutas, mas também imagine o que você vai fazer caso elas se configurem, né? Caso elas acabem ocorrendo. Habilidades que são imprescindíveis ao motorista, ou seja, que são indispensáveis, né? Que tem que ter. Você precisa ter habilidade ao fazer curvas, e aqui entra uma gama de informações a respeito de curvas. Como, por exemplo, até mesmo o conteúdo anterior que a gente viu sobre força subestressante, sobreestressante, sobre força centrífuga e força centrípeta. Tem a questão do posicionamento adequado na via. Você precisa observar a questão da proporção do seu veículo, da velocidade desenvolvida. Ou seja, a curva também, a gente faz de forma automatizada, mas simultaneamente à realização da manobra da curva, o nosso cérebro e o nosso corpo está desenvolvendo ali várias atividades simultaneamente. Mas essa eficácia na hora de fazer a curva, ela passa por bons costumes, a boa aplicação das regras e também uma questão do exercício prático, né? Ou seja, a pessoa que tem mais técnica vai fazer uma curva melhor do que outros, com certeza. Nas ultrapassagens, né? A gente sabe que elas acabam cobrando caro para quem erra nelas, então ter uma boa técnica de ultrapassagem
e eu acredito que isso está mais vinculado à questão mais teórica do que mesmo prática, de você poder analisar regras existentes a respeito da ultrapassagem, como por exemplo, a teórica que eu falei, você pegar a letra de lei. Quando é que eu posso ultrapassar? Quando a sinalização permitir. Tem a questão da velocidade, tem a questão do próprio veículo que você está desenvolvendo, o limite de tempo que você tem para realizar a manobra. Então, vários fatores entram no quesito de ultrapassagem. Mudanças repentinas de velocidade. Está vinculado à questão de ambiente. Você está vindo, por exemplo, da rodovia, um lugar que você dirige ali a 80 km por hora e parece que você está a 30, 40, mas quando você repentinamente entra dentro da cidade, você tem que reduzir bastante a velocidade, porque dirigindo a 20 a 30 km por hora é como se você estivesse a 80 na rodovia. Então, tem que estar atento a essa questão de repentinas mudanças de velocidade. A gente pode usar como exemplo essas mudanças de ambientes, né, da zona rural para a zona urbana. E estacionamentos, né? A gente pode associar aqui o balizamento do veículo. O estacionamento pode também estar vinculado à questão de pequenas manobras, de transitar com o veículo em pequenas velocidades, né? Velocidades diminuídas. Então, até mesmo por isso, que quando você vai tirar a habilitação, você passa por uma prova onde exige essa técnica em exercício, executar manobras, como no caso do estacionamento, né? O balizamento ali. Aqui nós temos alguns eventos que acontecem quando o condutor ele decide parar o veículo. Vários fatores podem fazer com que você tenha que parar o veículo. Imagina a situação de você estar seguindo um outro veículo, né? Você está aqui no veículo de trás e você está seguindo um veículo de grande porte. E você observa que aquele veículo está realizando uma frenagem brusca e você precisa parar o seu veículo também. Quando você decide parar o seu veículo até que haja a parada total, existem alguns eventos acontecendo e pode ser cobrado em prova a questão do evento e o que você está fazendo naquele evento. Primariamente, nós temos a distância de segmento. Que seria essa? É a distância entre veículos. Então, qualquer distância entre um veículo e outro, nós chamamos de distância de segmento. Então, está ali você conduzindo o seu veículo e tem outro veículo na sua frente. Esse intervalo entre você e ele, chamamos de distância de segmento. Aí você observou que aquele veículo parou de uma vez. Aí você entende que você precisa reagir. Você pisa no pedal do freio. Pisou no pedal do freio, nós temos a reação do condutor. A reação. E sabemos que reação gera, né, uma ação. Né? Ao contrário, ação é reação. Você reagiu pisando no pedal do freio. Quando você pisa no pedal do freio, a moto, o carro não vai parar instantaneamente. Nunca isso vai acontecer. A não ser que você esteja a 2, 3 km por hora. Mas se você estiver a 20, por exemplo, a 30, o veículo não vai parar imediatamente. Ele vai passar alguns segundos até realizar a parada total. E esse período em que você está com o pé no freio e o veículo está reduzindo a velocidade drasticamente para parar, nós chamamos de frenagem. Okay? Então, o que é frenagem? É o período em que o motorista está com o pé no freio, enquanto o veículo está perdendo força, perdendo velocidade, que pode ser drasticamente ou gradativamente, dependendo da forma que você estiver pisando no pedal. Okay? Até que o veículo para literalmente. A inércia do veículo nós chamamos de parada total. Então, nós tivemos aí 4 eventos na modalidade de parar o veículo. Né? Nós tínhamos a distância de segmento, distância, intervalo entre veículos. Reação, quando você viu a necessidade de parar, você foi lá e pisou no pedal. Pisei no pedal, o carro não para instantaneamente. Ele vai perder velocidade. Chamamos isso de frenagem. Até o veículo entrar na inércia total, que seria a parada. Ok? Então, esses eventos ocorrem de acordo com o que foi passado de forma cronológica, né? Segmento, reação, frenagem e parada total. Aqui nós temos alguns dados interessantes, a questão da frenagem, né? Se você tiver a 32 km por hora e você realizar a frenagem, você vai andar cerca de 6 metros até a parada total, o que daria da reação até a parada total 12 metros. E aí, quanto mais rápido você estiver, ou seja, maior velocidade desenvolvida, maior o tempo de frenagem, né? Você tem uma ideia aqui, quando você estiver na velocidade extrema aqui, a 112 km por hora, que você realiza a reação de pisar no freio, a frenagem total do veículo você vai ter transitado ali, ó, até a inércia total do veículo, 96 metros. Então,
Por isso que associamos bastante a questão da redução de velocidade ao quesito de segurança para o segmento viário, para a segurança viária do próprio condutor. Dicas para dirigir com segurança. Digamos que essas dicas aqui são imprescindíveis e resumem muitas questões da matéria de legislação. Aliás, a matéria de direção defensiva. Né? Guarde distância do veículo que está à sua frente e fique de olho no veículo que vem atrás. Isso vai evitar os dois tipos de colisão, né? Colisão com o veículo da frente e colisão com o veículo de trás. Você já aprendeu várias técnicas de como se comportar a respeito disso. A respeito da colisão com o veículo da frente, você deve sempre manter aquela distância de segmento o mais ideal possível. E ela vai passar por vários tipos de filtros, né? Se eu estou em dia de chuva, eu vou dobrar a contagem. Mas se eu estiver um dia normal, eu posso fazer uma contagem ali de 2 segundos, observando o obstáculo físico. Em relação ao veículo que vem atrás, se eu não conseguir me desvencilhar desse veículo, é interessante que eu facilite a ultrapassagem para que ele passe o quanto antes, né? Ou que eu acelere até mesmo o meu veículo para evitar esse tipo de colisão com o veículo que vem atrás. E também evitar frenagens bruscas, né, como já vimos também, e entrar de uma vez em rua sem sinalizar ou sinalizar muito em cima dela. Não manobra o veículo na marcha ré, em vias com grande movimentação ou próximo a curvas. A gente viu que a manobra na marcha ré está em infração grave, né? E também acaba aumentando o risco de acidente. Fique atento a todos os movimentos ao seu redor. As vias urbanas e rurais requerem cuidados diferentes. Exatamente. A atenção difusa é o que nos faz observar melhor tudo o que está ao nosso redor. E sim, né, nas vias urbanas você encontra um trânsito caótico, compartilhado por vários tipos de veículos, pedestres, ciclistas, enfim, uma gama de usuários ali. E nas vias rurais nós temos a questão da velocidade. Você precisa transitar na velocidade que seja compatível com a segurança, mas lembrar que lá também tem esse risco por conta dessa velocidade mais alta. Reduz a velocidade próximo a escolas, hospitais e outros lugares com grande concentração de pessoas, para não gerar o artigo 311 ali, que é dirigir de forma incompatível com a segurança. Não conduzir veículos abaixo da velocidade mínima, salvo as exceções. Então, a gente sabe que nem sempre dirigir devagar eu estou conciliando isto com segurança, posso estar até gerando o contrário. Transitar por percursos desconhecidos, ao transitar por percursos desconhecidos, reduzir a velocidade para evitar surpresas como buracos, lombadas, curvas perigosas, locais onde tem concentração de animais soltos na pista, né? Muito comum, principalmente no período noturno. Então, em locais onde você nunca transitou ou tem pouco costume de transitar, a atenção deve ser redobrada, porque tudo é novidade para você, até que você se habitue às características daquela via. Falar aqui sobre condutores com deficiência auditiva. Quem é deficiente auditivo? Pode tirar a habilitação? Pode sim. Né? Nós temos aqui esse símbolo universal, né, para motoristas, condutores com deficiência auditiva. Ele adverte os demais condutores sobre a presença de pessoas com problema auditivo. O uso desse adesivo não é obrigatório, mas é facultativo. Mas vale lembrar que a questão do credenciamento do cadeirante e do idoso, ele é obrigatório no para-brisa do veículo, justamente para a averiguação do órgão ali, para não autuar o condutor, caso ele pare em vaga de deficiente físico ou idoso. E o deficiente auditivo, ele pode parar em vaga de deficiente físico? Não, beleza? Já é um outro segmento. Quando colocado no vidro dianteiro, serve como identificação. Quando no vidro traseiro, que seria a melhor opção, indica que todas as solicitações sejam por gestos ou pelos faróis. A gente observa que talvez assim, não fizesse sentido você tendo uma seta no veículo, você sinalizar apenas com ela, né? Seria lógico sinalizar apenas com ela, mas aí você tem os gestos de braço, né? E outras modalidades para gerar esse tipo de situação. Não somente para quando o veículo apresentar algum tipo de avaria, mas também para trazer uma melhor explicação da sua conduta, né? Principalmente quando nos deparamos com motoristas com algum tipo de deficiência em algo, né?
Direção defensiva para motos. Obviamente, no quesito de segurança, o que nós vimos até agora aplica-se tranquilamente aos motociclistas. A gente viu de uma forma geral a direção defensiva. O respeito à norma não é somente quem dirige carro, mas também para os motociclistas também, principalmente para esses, visto que esses são bem mais vulneráveis, né? Vamos ver algumas coisas peculiares às motocicletas, algumas coisas particularizadas, né? Aprenda e esteja preparado para identificar e prevenir-se dos perigos que estão à sua volta, antecipando-se. Acredito eu que de todos os veículos automotores que nós falamos aqui, a motocicleta é a mais vulnerável entre eles, entre os veículos automotores, né? Não veículos não motorizados. Entre os automotores, a motocicleta, o camarada fica muito vulnerável. E você, motociclista, precisa criar estratégias defensivas para que você não entre na estatística. Se liga na estatística: 10 leitos de UTIs no país, 6 são ocupados por vítimas de acidente de trânsito, e a maioria são motociclistas. Então você acaba aprendendo que as maiores vítimas em acidentes envolvendo veículos automotores são motociclistas, tanto pela quantidade como também pela vulnerabilidade. Se você bate num carro, adivinha quem vai estar mal, né? Quando você tem a colisão entre carros, a própria estrutura do veículo realiza essa defesa para o motorista. Mas no caso de duas motocicletas colidindo, dificilmente o motociclista não vai sair com algum tipo de escoriação. Então, a gente observa essa necessidade de você desenvolver ações que vão zelar pela sua segurança. Então, o motociclista sempre levará a pior, independentemente se seja entre motocicletas ou se envolver motocicleta e automóveis. Agora nós temos aqui alguns equipamentos trazidos pelo CONTRAN como proteção e investimentos para pilotar a motocicleta. Elas visam conforto e segurança para o motociclista e do passageiro da motocicleta. Nós temos o capacete motociclístico, dispositivo retrorefletivo, são aqueles que fazem refração de luz, colete de segurança, para quem? Para o motofretista e mototaxista. Dispositivo de proteção para as pernas e motor, e aparador de linha. A gente vai analisar todos esses dispositivos aqui de uma forma pormenorizada, beleza? A questão que eu falei aqui do colete de segurança, que seria motofretista e mototaxista, nos faz entender por que os mototaxistas acabam utilizando aqueles coletes, né, de forma separada, né? A gente imagina que fosse na questão de cultura ou algo do tipo. Na verdade, não. É uma previsão legal que determina que o mototaxista precisa usar o colete. Porém, esses coletes que a gente observa que muitos mototaxistas aqui na nossa região acabam utilizando, eles não são os adequados pelo CONTRAN. Porque pelo CONTRAN, você não pode usar aqueles coletes de pano da Zeni, da Movelet, que a galera usa ali, né? Fazendo propaganda. O correto são os que trazem dispositivos refratores de luz, que é justamente para trazer visibilidade ao motociclista, ok? Aí você pergunta assim, mas eu como motociclista particular, né? Eu não quero ser mototaxista nem taxista, eu posso utilizar esse tipo de colete? Você deve utilizar esse tipo de colete, porque é justamente para trazer visibilidade a um tipo de veículo que não é tão visível como um carro. Então, se você puder ser visto o quanto antes, melhor. Beleza? Melhor. E para estes, são obrigatórios para o motofretista e mototaxista. Acabei não pormenorizando aqui as modalidades. O motofretista é aquele que trabalha com carga, né? E o mototaxista é aquele que trabalha com passageiros. Estes, por passar grande parte do dia no trânsito, estão mais suscetíveis a sofrerem acidente de trânsito. Então, eles precisam ser sempre bem vistos, né? Precisam ser vistos de longe. Por isso, essa obrigatoriedade do colete refletivo. Beleza? Então, quem faz também de forma particularizada também acaba sendo ajudado por isso. Beleza? E detalhe importante, para ser motofretista ou mototaxista, não basta ter uma moto e um colete, não. Tem um curso específico para essa modalidade. E caso você seja flagrado realizando a conduta de transitar com pessoas ou carga de forma financeira, né, sendo remunerado para isso, você vai tomar uma multa de trânsito, beleza? E até lembro agora que essa semana eu estava dando aula, e aí dando aula para um aluno, e ele falou, né, comentou de um ex-aluno que também que da autoescola,
e foi parado no posto policial. E aí, ele já estava habilitado, estava com PPD ainda, a gente está com PPD. Passou no posto policial, o cara pediu a habilitação dele, pediu o documento e perguntou para onde é que ele estava indo. Aí ele caiu na besteira de dizer o seguinte: não, eu estou indo fretado com esse passageiro aqui. O camarada tinha pago um dinheiro a ele para levar ele, acho que é do sítio dele para Iguatu. Fez uma bobagem, né? Cometeu um erro bobo. Porque poderia dizer: estou indo para Iguatu, sem passar mais informações. Estou indo para Iguatu. Pronto, estava resolvido. Pegava os documentos e ia embora. Ao falar isso, ele acabou gerando provas contra ele. Hoje a gente traz isso: pois você acabou de ser multado. Por quê? Porque para realizar o transporte de pessoas ou de carga remunerado, você precisa de curso. Você precisa ter na sua habilitação: exerce atividade remunerada. E ele não tinha nada disso. Ele era apenas um recém-habilitado de PPD e tudo mais. A sorte dele é que esse tipo de infração é uma infração de natureza média. Né? Realizar frete ou o trânsito de pessoas, de uma forma geral, né? Não estando regularizado para isso, é infração de natureza média. Beleza? Então fica atento a essa questão. Às vezes a gente fala demais desnecessariamente. Então, resguardar ali a língua em muitas situações é melhor do que você gerar provas contra si. Tem uma situação também de um aluno nosso que perdeu a habilitação porque passou no posto policial com alguém sem um cinto de segurança no banco de trás. Se ele fosse um pouco mais conhecedor das normas, ele não teria assinado o auto de infração de trânsito e aí posteriormente viria na notificação o real infrator. Ele poderia colocar outra pessoa como sendo cometedor da infração. Obviamente que ele cometeria um crime, né? Falsidade ideológica. Mas, a nível de Brasil, que eu imagino até que não fosse dar em nada, o camarada ali arrumava outro motorista, e aí essa pessoa assumiria a infração e vida que segue. Ele não precisaria tirar uma nova habilitação. Às vezes, por falar demais, a gente acaba pagando com a língua, né? Nos entregamos ali. Então, fica a dica aí em relação a essa questão aqui. Para realizar transporte de mercadoria ou de passageiro, você precisa ter autorização para isso. O dispositivo de proteção para pernas e motor é o famoso mata-cachorro, né? O mata-cachorro ele não é equipamento obrigatório. Você pode transitar com a sua motocicleta sem mata-cachorro, beleza? Obviamente que quem coloca esse dispositivo, além de fazer proteção para o motor, principalmente faz proteção para suas pernas, né? Também que é uma coisa que não é legal de ser quebrada. Para o mototaxista e motofretista, esse equipamento é obrigatório, beleza? É obrigatório para motofretista e mototaxista. Agora, para motoristas particulares, não é obrigatório. E o aparador de linha, né? Esse camaradazinho aqui que vem no guidão aqui, justamente para evitar que as linhas de pipas, né, das crianças ali acabem passando na altura do pescoço, gerando morte de motociclistas. É muito comum em grandes capitais, quando chega ali no período das férias escolares, janeiro, dezembro, tal, no meio do ano, os motociclistas de uma forma geral, não somente os taxistas, né, e motofretistas, mas de uma forma geral, colocarem esses dispositivos na motocicleta para evitar certos tipos de acidentes com essas modalidades aí, né, com linha com cerol. Ok? Então, nesse caso também, o aparador de linha passa a ser obrigatório para o motofretista e mototaxista. Quando você for motofretista ou mototaxista, tem uma questão a respeito do calçado nos pés. Hein? Você não pode transitar descalço. Ah, mas eu vi que não é infração. Beleza, na legislação, em regra, de uma forma geral, não é infração de trânsito pilotar descalço. Show de bola. Agora, quando você estiver no exercício da função de motofretista ou mototaxista, você tem que cumprir a norma que diz conduzir o veículo com calçado adequado. E descalço configura infração de trânsito. Ok? Esse aqui é por resolução, não tem no CTB. É uma resolução que já trabalha com motofretista ou mototaxista. Pronto, beleza, show de bola. Vamos falar aqui sobre o capacete. Digamos que você, no belo dia, decidiu dar uma voltinha de moto e está dando uma blitz. O que vai ser observado quanto à questão do capacete para gerar ou não uma infração de trânsito, especificamente com o seu capacete?
De acordo com a resolução 453 de 2013, o agente de trânsito vai observar se o capacete motociclístico utilizado é certificado pelo Inmetro. Todo capacete tem que ter o selo do Inmetro mostrando essa comprovação de segurança. Nós sabemos que o Inmetro é uma instituição nacional. Quando você compra um capacete estrangeiro, ele também precisa ter um selo de identificação de segurança, né? Chamada de etiqueta, ok? Então, mesmo não sendo pelo Inmetro, verificado pelo Inmetro, mas ele precisa ter um tipo de etiqueta comprovando essa passagem por teste de qualidade. Se o capacete motociclístico está devidamente fixado à cabeça, como por exemplo a questão da cinta jugular, que é essa cinta que vai na altura do pescoço aqui, se está travado ou não. A ausência, né, desse travamento da cinta vai gerar infração de trânsito, como se você estivesse sem o capacete. Aqui é infração gravíssima. Até porque, né, se você não coloca esse dispositivo aí na altura do pescoço, é a primeira coisa que vai voar ao colidir com outro veículo numa queda qualquer. No ponto 3, nós temos a aposição do dispositivo retrorefletivo de segurança nas partes laterais e traseiras do capacete motociclístico, conforme a especificação no item 1. Esses dispositivos são adesivos colocados na lateral do veículo, na lateral do capacete, na parte frontal e também na parte lateral. Cuidado com o menino em casa, quando ele estiver arrancando esse adesivozinho retrorefletivo. A ausência desses adesivos vai gerar infração de trânsito. Por quê? Porque esses adesivos é que ajudam a visualizar melhor o motociclista, deixar ele mais visível, principalmente na parte noturna, quando o facho dos faróis atingirem a motocicleta, vai haver vários dispositivos refratores de luz que vão trazer essa visibilidade ao motociclista, né? para o motorista e ao motociclista. E finalizando, o estado geral do capacete, buscando avarias ou danos que identifiquem a sua inadequação para o uso. Então, capacete quebrado, trincado, né? Gera sim infração de trânsito, tornando o uso do mesmo inadequado e, nesse caso, configurando infração de trânsito. Pouca gente sabe, mas capacete tem data de validade. Em regra, os capacetes têm data de validade de 5 anos. 5 anos. Geralmente você vai ver lá na etiquetazinha lá a data de fabricação. Aí você faz a contagem de 5 anos para frente e vai observar quanto tempo de vida útil esse capacete ainda tem. Porém, conduzir uma motocicleta com capacete, por exemplo, de 10 anos, não gera infração de trânsito por não haver previsão legal para isso. Porém, você deve levar em consideração o seguinte: se existe um tempo de vida útil para o dispositivo, é porque em algum momento ele perde a sua eficácia. Ou seja, o grande objetivo dele, que é proteger a sua parte mais sensível, vai ser diminuída, né? A sua capacidade vai ser diminuída e aí você acaba ficando mais suscetível a pancadas e o capacete quebrar com mais facilidade, não gerando aquela proteção que inicialmente foi desenvolvida. Ok? Então, às vezes vale o investimento depois de 5 anos, você faz um investimento de R$100, R$150 num capacete simples para que você possa fazer uso em vias públicas. Aí nós temos alguns tipos de capacetes aqui observando no slide. Nós temos o capacete mais comum, o capacete integral. Nós temos o capacete aberto, o capacete misto, que é aquele que nós temos a possibilidade de mexer na parte superior e na parte do queixo, por isso misto. Nós temos o capacete integral sem viseira. Nós temos o primeiro capacete foi integral, né? Só que esse capacete já tem viseira por si só. E essa é a diferença, que ele é integral, mas ele não tem viseira. Vale ressaltar o seguinte: o capacete integral já tem viseira por si só. Show de bola. Mas os demais capacetes, o capacete aberto, que é o jet, o capacete misto e o capacete integral, eles não têm viseira na sua estrutura. Mas isso não significa que você pode conduzi-los sem a viseira. Você precisa de um tipo de viseira específica para conduzir os demais tipos de capacete, que seria essa viseira aqui, ó, a viseira de segurança. Óculos escuros, né? óculos esportivos não serve, óculos de grau não serve, óculos EPI também não serve. Tem que ser esse tipo de viseira específica aqui, ok?
Aqui nós temos alguns tipos de capacetes proibidos. Os capacetes EPI, obviamente, acho que você não marcaria uma alternativa como essa, né? O ciclístico, que como já está dizendo, é para ciclistas, e o coquinho. Porque muitos anos atrás ainda era aceito como capacete de segurança, porém, por não alcançar requisitos mínimos de segurança, não são mais tidos como capacetes permitidos para a condução de motocicletas. E aqui nós temos, né, no capacete integral, os dispositivos refletivos que eu falei anteriormente, que você não deveria deixar o menino arrancar no capacete, né? Porque a ausência deles geraria infração de trânsito por conta de serem dispositivos obrigatórios no capacete. No caso do motociclista e do motofretista, você observar que o dispositivo para o capacete deles, ele vai tomar todo o capacete, né? Toda a estrutura aqui do capacete, lateral, traseiro e frontal. Né? Por que há esse desmantelo tamanho aí na questão do dispositivo retrorefletivo do mototaxista e motofretista? Mesmo princípio. Ele vai ficar mais tempo na via, ele precisa ser visualizado sempre. Então, para isso, para trazer mais segurança ao motofretista e mototaxista, esse dispositivo é colocado em toda a estrutura do capacete. Vamos ver aqui os dispositivos de proteção para os motofretistas e mototaxistas. Uso obrigatório para motofretista e mototaxista. Colete de segurança, dispositivo de segurança de motor e pernas, o famoso mata-cachorro, né? E o aparador de linha. Estes são indispensáveis e obrigatórios. Não obrigatório, luvas, botas, roupas. Aí você pensa assim, então ele pode dirigir nu? Se não fosse atentado ao pudor, né? Obviamente que aqui estão falando de roupas especiais, né? A balaclava, que é aquela proteção facial, onde deixa apenas os olhos livres. Roupas contra chuva. Esses equipamentos aqui são acessórios não obrigatórios. E para finalizar, especificamente até a nossa matéria aqui, vamos analisar aqui a questão do ponto cego. Esse ponto cego ele poderia ter sido tratado anteriormente, lá no comecinho, quando a gente deu uma pincelada sobre o ponto cego. Mas é interessante a gente falar aqui, quando falamos da motocicleta, porque quanto menor for o veículo que você estiver conduzindo, mais facilmente você estará num ponto cego, num veículo de estrutura maior. Beleza? Então, quando eu tenho dois veículos de mesma proporção, raramente você vai estar no ponto cego, porque essa diminuição do veículo também ajuda na questão da visualização dos demais. Agora, quanto maior for o veículo que você estiver seguindo, há uma grande chance de você estar num local de pouca visibilidade. Beleza? E esse ponto onde nós não conseguimos ver veículos é chamado de pontos cegos, onde o motorista não consegue ver. Quem nunca passou pela situação de estar conduzindo ali uma motocicleta, um carro, olhar no retrovisor e não ver ninguém, mas depois de alguns segundos tem alguém te ultrapassando, né? Aí você, poxa, esse cara saiu da onde, né? Justamente dos pontos cegos. E quando você estiver num veículo de grande porte, você deve lembrar disso. Existem pontos cegos nos retrovisores que o seu retrovisor não consegue passar para você. E você tem que redobrar a atenção. É por isso que é interessantíssimo que o motorista defensivo ele sempre policie os retrovisores para evitar surpresas e que também ele sempre faça esse ajuste necessário nos retrovisores ao sair com o veículo. É tanto que na prova prática os alunos eles acabam sendo observados quanto essa questão dos retrovisores, né? Tem uma regra lá que determina que deixar de ajustar os espelhos retrovisores é infração que gera um ponto negativo. A gente vai passar por isso nas aulas práticas, né? Mas já é bom dar uma salientada a respeito disso. Então, vamos aqui às dicas de segurança sobre a questão dos pontos cegos. Procure sempre ser notado. Uma boa dica para saber se você está sendo notado, se você está no ponto cego ou não, se você conseguir alcançar no retrovisor os olhos do motorista, isso indica também que ele consegue te ver. Obviamente que a procura de ser notado não passa apenas por você se posicionar melhor e conseguir ver o rosto do motorista no retrovisor. Através da buzina, através do facho de luz alta que você joga para o veículo que vai à frente, isso traz visibilidade do teu veículo. Okay? Outras medidas também podem ser tomadas.
Redobrar a atenção. Imagine sempre a questão de que você não está sendo visto, então redobre a atenção quanto a isso. E redobrar a atenção não é apenas estar em alerta, mas fala-se de conduta, como por exemplo manter uma distância de segmento adequada, né? Procurar manter uma velocidade padrão, não dirigir colado no veículo, entre outras. Procurar os campos de visão, né? Como já falei, um desses campos seria quando você consegue visualizar o rosto do motorista, né? Aqui na tela, a gente pode até observar os pontos adequados nos pontos verdes aqui, que seriam esses pontos onde não seria o ponto cego, né? Mas é complicado na hora do trânsito a gente conseguir achar esses pontos aqui adequadamente na via. Então, fica muito mais adequada a dica, né, de você procurar o rosto do retrovisor, o rosto do condutor no retrovisor. Tenha em mente sua vulnerabilidade. Se é você que está no ponto cego, é porque você está conduzindo um veículo menor do que aquele que você está seguindo, né? Então, você está mais vulnerável, mais suscetível ao acidente. Então, seguindo essas dicas de segurança aqui, com certeza você não vai ter problemas em relação ao ponto cego. Show? Bom, finalizamos a matéria de direção defensiva. A gente começou na tarde de ontem, já finalizamos na manhã de hoje. Todas as matérias, né, do curso que a gente vai ver no decorrer aqui são de um conteúdo menor, então a gente vai terminar rapidão ali todas as outras matérias do curso. O interessante aqui é entregar com qualidade para vocês o conteúdo de legislação, do curso de legislação. Então vamos ao nosso simulado. O simulado nos ajuda a fazer um resumão sobre o que vimos da matéria de direção defensiva e, né, poder assentar melhor o conhecimento a respeito da matéria. Além de poder observar como seremos cobrados na prova sobre esse conteúdo de direção defensiva. Então, atenção redobrada agora para que você possa mostrar para mim o quanto você está preparado para fazer a prova, especificamente diante da matéria de direção defensiva. Uma dica legal que eu te dou para a direção defensiva, eu posso dar duas, né? A primeira, na grande maioria das vezes, vai ter mais de uma alternativa correta. Na grande maioria das vezes, vai ter mais de uma alternativa correta. A questão é, qual é que se aproxima mais da que foi cobrada na descrição da questão? Tem duas certas, mas uma responde o que a questão pediu. Então, você tem que ficar atento em relação a isso. E a segunda dica seria, procure alternativas maiores. Na dúvida, você escolhe a maior. Geralmente, é a mais explicada que responde eficazmente, beleza? Às vezes uma menor está muito incompleta. Show? Então vamos lá, principalmente nessas matérias para frente, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania e mecânica básica, a interpretação da questão torna-se imprescindível para uma melhor assertividade. Beleza? Então interprete bem e você manda bem. Já tem gente respondendo que é C. Vamos ver. Qual das alternativas melhor define o conceito de direção defensiva? Conceito lá inicial, né? Conceito de direção defensiva. A. Direção defensiva é demonstrar técnica e perícia com o veículo. Direção defensiva é demonstrar técnica e perícia com o veículo. Tá certo? Certo. Não tá errado, não. Demonstrar técnica e perícia. B. Direção defensiva é preocupar-se consigo mesmo para que não haja acidentes. Não, quando falamos consigo mesmo, não é questão de preocupação, mas é de observação às normas, né? De você obedecer às normas. O preocupar-se seria com ações de outros motoristas. Aí se enquadraria melhor. Então, entre A e B, A. C. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, show, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Perfeito. Muito mais cirúrgica do que a alternativa A. A alternativa A responderia, beleza, mas a C, muito mais completa. D. Direção defensiva é um dever que recai somente aos condutores de veículos automotores. Não, né? Os veículos não motorizados, né? Os pedestres também auxiliam em conjunto para que haja a questão da direção defensiva. Beleza? A direção defensiva ela não recai somente a condutores de veículos automotores. Beleza?
Então, a alternativa C é a mais correta. Detalhe, né? Eu sei que alguém aqui poderia dizer assim, mas se A está certa, por que não poderia ser A? Vale lembrar o seguinte, né? Que a alternativa, ela perguntou assim, a questão ela perguntou qual é a que melhor define, beleza? A que melhor. Não é a que define certo, é a que melhor define certo. A direção defensiva pode ser dividida em preventiva e corretiva. Exatamente. Aquela de você prever eventualidades e aquela de corrigir, né, ações indevidas. Alternativa A de cara. B. Adversativa e regulamentar. Primeiro de tudo, regulamentar é de legislação. As placas de regulamentação, por exemplo. Né? Adversativo vem de adversário, não tem nada a ver com direção defensiva. Né? Preocupada e difusa. A difusa está até certo, porque a atenção difusa é necessária, mas preocupada não. De atenção, beleza. Perita, show. E negligente? Não, né? Negligente é o camarada que deixa de fazer o que tem que ser feito para evitar acidente viário. Então, alternativa A, na questão 2. Questão de número 3. Qual a característica de um acidente evitável? Acidente evitável. Acidente é um evento não premeditado que envolve, no mínimo, um veículo, né, com um obstáculo físico ou não, né, mas ele precisa estar em movimento. Mas o que é evitável? Né? Evitável é tudo aquilo que pode não acontecer se eu fizer algo. Né? Vamos lá, a alternativa A diz que é aquele que mesmo o condutor, tomando todas as ações possíveis, não consegue evitá-lo. Bom, se você tomou todas as ações possíveis e não conseguiu evitá-lo, logo estamos de algo que era inevitável que acontecesse. E como eu não estou à procura de algo que é inevitável, mas sim evitável, isso aqui está fora. B. Aquele gerado por forças alheias à do condutor. Se são forças alheias à do condutor, então fora da possibilidade, da capacidade do condutor, né? Então, se são por forças alheias, logo também seria inevitável que acontecesse. Aquele que sempre gera morte. E aí? Todo acidente evitável gera morte? Imagina o seguinte, né? Um acidente você bater numa árvore. É um acidente, né? É evitável? Um acidente de bater numa árvore pode ser evitável desde que eu freie, não transite em velocidade mais alta. Você já viu alguém bater numa árvore assim, né? E escapar? Mas se você já sim, né? Você imagina que isso aqui está errado, né? Porque sempre vai gerar morte? Não. Acidentes evitáveis nem sempre geram morte. E D é aquele em que o condutor não faz tudo o que pode ser feito evitando o acidente. Show de bola. É aquele em que o condutor não faz tudo o que pode ser feito evitando o acidente. Então quer dizer que se ele faz tudo, ele evita o acidente. Então estamos diante de um acidente evitável. Alternativa D para a nossa questão. Qual alternativa tem mais elementos da direção defensiva? Lembra lá do mnemônico? Basta colocar assim, o PHD. Eu botei um C, deixa eu apagar isso aqui. É o PHD. Aí em CA, né? O doutor PHD em CA. Eu vi o vídeo que eu soltei agora de manhã do Ronaldo Cardoso. Ele tem o CHAPD, né? O dele é assim. Não sei se vocês prestaram atenção. CHAPD. O meu já é diferente. Pode ser o CHAPD. CHAPD, né? Aquele CHAPD. Ou PHD em CA, né? O doutor ali que se especializou. Chegou no último grau, na última instância do PHD em câncer, né? Estudou bastante. Vamos lá. Vamos ver o que isso pode nos ajudar, né? Conhecimento, beleza, né? Temos o C lá. Perícia. Esse P é de perícia? Não, esse P é de previsão. Tá errado. Então, alternativa A já está fora. B.
previsão, show. H de habilidade, exatamente, PHD. E D de decisão. A B está correta. PHD, né? PHD. Posso marcar a B por enquanto. C, habilidade, perfeito. C de conhecimento, ok. P de previsão, perfeito. E D de decisão, show ainda. Nós temos aqui o P, H, D, C, faltou só o A de atenção, né? Mas não está errado não. E nesse caso aqui, a C anula a B. Olha, por quê? Porque a questão pergunta qual tem mais. Qual tem mais? A C tem mais do que a D, do que a B. D, prevenção. Começou errado, né? Prevenção é para não ter menino, né? A habilidade está correta, perícia está errado também. Esse P não é de perícia, é de previsão. E o C de conhecimento. Beleza? Então, alternativa C é a mais correta. Beleza? Condição adversas são situações que atrapalham e aumentam o perigo de acidente. Ao conduzir um veículo sob chuva, que tipo de condição adversa o condutor está enfrentando? E aí? Eu disse para vocês que o grande macete para vocês gabaritarem questões que falam sobre condição adversa é procura ir na fonte do problema, é o que está originando o problema, que fica muito mais fácil de você responder questões voltadas à condição adversa. Aí eu pergunto, se o problema é chuva, quem é que faz chover? Vamos lá. Luz, é o sol que faz chover? Um poste de luz? Não. É a via? A chuva sai de baixo para cima? Né? Errado. É o motorista fazendo a dança da chuva? Também não, né? Alternativa D, tempo. Fica muito mais fácil de você associar o problema à fonte. Quando você faz isso, você acaba acertando. Sem querer acertar, você vai direto para a alternativa correta. Quando o veículo aquaplanar, já o que é aquaplanagem? Aquaplanagem, você que não viu isso aqui na hora da aula, na hora da explicação, muita atenção que isso aqui é matéria de prova. Com certeza que dos 15 alunos que nós temos aqui, acho que são 15, se não me engano, vão responder questões sobre aquaplanagem aqui, uns 10 ou 9, mais a metade. A aquaplanagem é quando o veículo perde contato com o asfalto, o pneu plana sobre o asfalto por conta de uma simples camada de água. Okay? Aí nós temos a aquaplanagem, ou também chamada de hidroplanagem, que é quando o veículo literalmente plana sobre o asfalto. Então você está diante de uma aquaplanagem. O que você deve fazer? Acelerar imediatamente? Errado, né? Porque é justamente a alta velocidade que gera a aquaplanagem. Então você vai acelerar mais ainda? Não é congruente, né? B, movimentar o volante bruscamente, sempre taxe isso como algo errado. O termo bruscamente. A não ser que a questão diz assim, marque a errada, procure a palavra bruscamente, marque ela, tá? Você vai ter acertado o que ela queria. Mas se ela quer uma coisa correta, brusco nunca vai atender essa demanda. C, esterçar levemente a direção e não frear. O que é esterçar levemente a direção? Fazer movimentos para um lado e para o outro na direção de forma suave. Isso ajuda a abrir caminho e voltar a ter contato no asfalto. E não frear, exatamente. Porque se o pneu não está encostando no asfalto, se você frear, o que vai acontecer com a roda é que ela vai travar. Apenas vai travar e aí mais facilmente você vai perder o controle do veículo. Ok? Então dá certo não frear e executar o esterçamento suave do volante. Frear bruscamente não, vimos que frear não é devido, quanto mais bruscamente, né? Então, alternativa C na questão 6. Questão 7. Em relação às técnicas de prevenção de acidentes, é incorreto. Em relação à prevenção, né? Em relação às técnicas de prevenção de acidentes, é incorreto. O que ele acha incorreto sobre prevenção, né? A. Estar atento às intenções dos outros condutores. Isso é correto. Logo, não é o que eu quero. Sinalizar antecipadamente a intenção de ultrapassar. Isso é correto. C.
ter cuidados especiais com os pontos cegos do veículo que conduzimos? Tá certo. E D tem que ser essa, né? A única incorreta. Utilizar a faixa da esquerda sem atingir a contramão direcional, evitando as tentativas de ultrapassagens perigosas realizadas por terceiros. Vamos entender a situação aqui de forma prática, né? Imaginemos uma via. Vamos separar aqui ela por faixas. E ela precisa ser de mesmo sentido, porque o camarada fala, né? Evitando, não chegando a ir para a contramão. Para ir para a contramão, a via tem que ser de mesmo sentido. Então, só vai de baixo para cima. Vamos imaginar o seguinte, que essa faixa aqui é contínua. Faixa contínua, faixa contínua. Aí você, digamos que você está aqui na faixa do centro e você observa o veículo aqui esse veículo de trás, realizando ultrapassagens indevidas sobre o motorista, né? Ele já veio aqui e está atrás de você. Realizou uma ultrapassagem indevida. Por quê? Porque a sinalização não permite ultrapassagem. Então, o que você faz? Não, você não vai me ultrapassar, não. Ou você acelera o seu veículo mais ainda para que ele não passe por você, ou você vai lá, ao ver ele sinalizando que vai para a faixa mais à esquerda, você pega e leva o seu veículo para lá também. Ele diz, não, você não vai cometer essa infração de ultrapassar em locais indevidos. Né? Ele está perguntando se isso é correto. Obviamente que não, porque deixar de dar passagem quando solicitado é uma infração de trânsito. Ele vai responder por ultrapassar em locais indevidos? Vai. Você vai responder pela outra, né? Deixar de dar passagem quando solicitado. Então, nesse caso aí, seria uma atitude incorreta sim. Mesmo que você estivesse tentando evitar ultrapassagens perigosas. Beleza? Alternativa D. Show de bola, questão número 8. Sobre características de colisão, responda. Colisão foi um assunto extenso, né, abordado. Começamos ontem, finalizamos agora. Diz o seguinte, alternativa A. Colisão com o veículo da frente acontece quando o condutor colide com outro veículo que está em sentido contrário ao seu. Não, ainda não. Não. Para a colisão frontal acontecer, os dois veículos, aliás, para a colisão com o veículo da frente acontecer, os dois veículos precisam estar na mesma faixa, no mesmo sentido de circulação. É quando você, por exemplo, bate, né, na traseira de outro veículo. É a colisão com o veículo da frente, beleza? Se vem no sentido contrário, só se eu estivesse fazendo uma ultrapassagem devida e batesse no veículo que vem na contramão. Aí seria colisão frontal, frente a frente, o que geraria, né, o pior tipo de colisão. Beleza? Então, não é a característica adequada para o veículo da frente. B. Colisão com o veículo de trás ocorre quando o condutor dirige o seu veículo muito distante do veículo que vai à sua frente. Não faz sentido. Se eu estou muito distante do veículo que vai à minha frente, logo, colisão com o veículo de trás não acontece. Não é assim? Porque a distância de segmento, a distância de segurança entre veículos é extensa. Então, marcaria como correta. C. Colisão frontal, frente a frente. É o tipo de colisão que menos causa risco de morte. Já começou errado, né? Porque é o que mais causa risco de morte, porque as velocidades são somadas. O veículo bate de frente um com o outro. Pois os condutores conseguem observar melhor o tráfego à sua frente, diminuindo assim os possíveis estragos com este tipo de colisão. Eu poderia marcar como errado, né? E também a questão de falar que a questão da visibilidade. Geralmente acontece por má visibilidade. Você vai realizar uma ultrapassagem por outro veículo e não acaba vendo o que vem no sentido contrário. Então, visibilidade não é algo sugestivo, né? D. O estacionamento em garagem deve ser realizado com o veículo em marcha ré, como norma, a fim de evitar as colisões traseiras. Perfeito. Ele queria a correta. Alternativa D. Beleza? Questão 8. Se eu não tiver online na plataforma por isso. Beleza, está avisado. Questão de número 9. Ainda sobre colisões, responda. Um condutor ao dirigir seu veículo bate em um obstáculo físico
caracterizando um ou uma. Então, o camarada bateu no obstáculo físico. Nós chamamos de capotamento, abalroamento, atropelamento ou choque. Diante de um veículo que bate em um obstáculo físico. Capotamento? Errado, né? O capotamento ele é configurado quando pelo menos pelo menos uma vez, no momento após a colisão, o veículo fica com as rodas para cima. Por mais que na parte final ele não fique com as rodas para cima, mas em algum momento, ali enquanto estava desgovernado, ele ficou com as rodas para cima. Abalroamento está fora. Abalroamento é caracterizado pela colisão lateral, né, entre veículos e não em obstáculo físico. Atropelamento também não. Atropelamento é característica para pedestres, beleza? Veículos automotores e pedestres. E o choque, né? Especificamente o choque. Esse choque não é choque elétrico, né? O choque é um sinônimo de colisão de veículo com objeto físico, estático. Questão 10. Os pedestres são os mais vulneráveis no trânsito e precisam de maior proteção e respeito. Tá certo. Marcaria A por enquanto. São os mais vulneráveis, sim. B. Os ciclistas têm permissão para trafegarem em calçadas? Os ciclistas podem transitar em calçadas? Não. Para que isso ocorra, ele precisa estar desmontado da bicicleta. E aí ele não se equipara mais a um ciclista, e sim a um pedestre. C. Os veículos de maior porte não terão responsabilidade alguma pela segurança dos veículos de menor porte. Errado. Os veículos de grande porte têm responsabilidade, sim, pela segurança dos de menor porte. E D. Colisão misteriosa é aquela que envolve mais de 2 condutores e não se sabe explicar o motivo do acidente. Está quase certo, porque se é misteriosa é porque não sabe explicar o acidente. Porém, uma das características do acidente misterioso é a presença de apenas um único condutor. Ok? Um único condutor. Nesse caso aqui está falando mais de 2 condutores. Está errado. Então, alternativa A na questão 10. Beleza? Pessoal. Pronto. Questão número 11. O condutor, ao realizar uma conversão à esquerda, sente seu veículo sendo jogado para a direita. Está diante de que fenômeno? Nós vimos essa questão das forças, né, que tendem a jogar os veículos para os lados na hora de fazer curvas. Qual é a força que, nesse caso aqui, o camarada está fazendo curva para a esquerda e sente ser jogado para a direita? Você precisa conjecturar assim na mente, né? Se eu estou fazendo curva para a esquerda e o veículo está indo para a direita, é porque ele está sendo jogado para fora da curva. Então, nesse caso, qual é a força que tende a jogar o veículo para fora da curva? A. É a força centrípeta? Não, a força centrípeta faz o contrário. Ele tende a jogar para dentro da curva. Força centrífuga? Exatamente, né? O termo fuga, fora da curva, né? Então, artigo B. Do aquecimento global, não. Da lei da gravidade, muito menos, né? Pode até ter alguma ligação, né? Se algum físico que dissesse assim, rapaz, lei da gravidade, não, mas a lei da gravidade empurra para baixo, né? Então, não é para os lados. Então, realmente, alternativa B de bola. Sobre o comportamento ao volante, marque a incorreta. Sobre comportamentos ao volante, marque a incorreta. Eita bagaceira, vou limpar isso aqui. O condutor, ao conduzir o seu veículo em via pública, deverá manter-se em estado de alerta permanente enquanto estiver dirigindo. Isso é incorreto? Estar em alerta permanente enquanto estiver dirigindo? Não, isso não é incorreto, isso é correto. Então não é que eu quero. Por quê? Porque eu quero a incorreta. B. Ter a consciência de que está sempre correndo risco de acidente. Bom, eu devo me preocupar com ações dos outros, né? Ter a consciência de que está sempre ocorrendo risco de acidente. Eu não acho que isso seja incorreto, não. Eu acho que isso seja correto. Então, vou marcar isso aqui como errado. C. O condutor não precisa desenvolver a habilidade de prever eventualidades. Opa, já começou errado. No trânsito, mas apenas preparar-se para elas. A questão de prevenção e preparo
é causa e consequência. E preparar-se para ela é a consequência de anteriormente você ter previsto algo. Então não tem como você se preparar para algo que você não previu, né? A alternativa C está incorreta. Marcar ela aqui como alternativa a ser marcada. Porque ele fala de não precisar desenvolver. Você precisa sim, você tem sempre que prever o pior das coisas. E também preparar-se para elas. Esse apenas aqui, né? Casca de banana, para quem teve a atenção também de olhar para ela. D. Ouvir o noticiário é uma das boas formas de se informar sobre a trajetória que irá seguir. Exatamente, isso aqui é correto, não é que eu quero, cara. É incorreta. Né? É muito comum, até mesmo nos noticiários das grandes metrópoles, os jornalistas receberem feedbacks de outros ouvintes sobre acidentes que estão acontecendo em algum tipo de via, falar das melhores alternativas, né, para chegar em certos objetivos. E aí, nesse caso, acaba sendo uma boa forma de você planejar uma trajetória correta. Então, a alternativa C é a única que traz realmente uma conduta indevida e incorreta. Sobre regras de como parar o veículo, marque a alternativa que melhor conceitua o termo abordado. Cada alternativa aborda um termo, né? Distância de segmento, na B, distância de reação, na C, distância de frenagem, na D, distância de parada total. Vamos aqui qual é aquela que traz a melhor característica, né, do termo abordado. A. Distância de segmento é aquela que demarca a distância do veículo que vem atrás do condutor. Então, está ali você conduzindo e tem um veículo atrás de você. Então, distância de segmento é isso. A distância entre veículos é sim, exatamente. Não é sempre aquela que vai na frente do motorista? Não, exatamente. Distância entre veículos é uma distância de segmento, que pode ser com o veículo de trás ou o veículo da frente. Ok? Então, a A está certo. A está certo. B. Distância de reação é aquela em que o veículo percorre no momento em que o condutor pisa no freio depois de ter percebido o perigo. Errado. A distância de reação é aquela em que o condutor pisa no freio. Quando ele pisa no freio, ele reagiu. Né? A distância que o veículo percorre, nós chamamos de distância de frenagem. Beleza? De frenagem. Distância de frenagem é aquela em que o condutor consegue realizar a inércia total do veículo. Não, se ele já realizou a inércia total do veículo, não estamos mais em frenagem, já estamos em parada total. Beleza, está fora. E D, distância de parada total, como o nome sugere, estamos diante do momento em que o condutor acaba de acionar o sistema de freios. Exatamente errado. Exatamente certo, exatamente errado. Aqui não é distância de parada total, não. Aqui estamos no momento da reação. É o momento em que o condutor pisa no freio, ele reagiu. Beleza? E não é a parada total. A parada total é a inércia total do veículo. Beleza? Então, realmente, a única que traz uma configuração correta da circunstância é a alternativa A. Questão 14 diz o seguinte: estando o condutor conduzindo uma motocicleta em via pública com capacete obrigatório irregular, estará cometendo infração de trânsito. Qual alternativa traz um tipo de capacete proibido para o exemplo acima? Então, está passando a blitz, né? Qual capacete seria indevido? A. O capacete integral. Não, o capacete integral não é indevido. Ele pode ser utilizado. Capacete sem viseira com pala. Ele pode ser utilizado. Capacete aberto, o jet, sem viseira, também é um capacete ideal. E D, o capacete ciclístico, né? Alternativa D. Alternativa D. Você marcaria aqui como um capacete inadequado. Beleza? Questão número 15. Qual dos itens elencados abaixo não é obrigatório para o motociclista? Qual dos itens abaixo não é obrigatório? Capacete com viseira é obrigatório. Ele diz que não é. Viu? Cuidado com isso. Então tá fora. B. Dispositivo de proteção para motor e pernas, o famoso mata-cachorro. Não é obrigatório. Achamos a B por enquanto. C. Farol dianteiro na cor branca ou amarela. Isso é obrigatório. Lanterna de freio de cor vermelha. E também é obrigatório. Então a alternativa B é o único dispositivo que não é obrigatório para o motociclista. João, você falou lá no começo que
A linha, o aparador de linha, o mata-cachorro, o colete, sim. Para motofretista e mototaxista. Ele perguntou para quem aqui, ó? Para o motociclista. Beleza? Para o motociclista. Show de bola! Mais uma matéria foi pro saco aí. Terminamos a matéria de direção defensiva.